Agora nós vamos comentar a respeito do núcleo, a maior organela encontrada dentro de uma célula eucarionte. Eu sou o professor Márcio Dias, há 20 anos trabalho preparando alunos para fazer vestibular de medicina e eu vou ser o seu professor de biologia aqui no YouTube. É muito importante se lembrar que o núcleo é uma organela exclusiva da célula eucarionte. E esse núcleo ele só existe num período muito específico da vida da célula. Nós só vamos encontrar o núcleo enquanto a célula não está se dividindo. O núcleo desaparece durante a divisão celular. Como ele só existe nesse período em que a célula não está se dividindo, período que a gente vai chamar de intérfase, nós vamos chamar o núcleo de núcleo interfásico ou núcleo metabólico. A primeira coisa que você tem que anotar é que o núcleo é uma organela exclusiva da célula eucarionte. Ah, Márcio, mas para que serve esse núcleo? O núcleo vai ter uma porção de funções. Todas essas funções estão ligadas ao fato dele armazenar o nosso material genético, o nosso DNA. E aí, dessas várias funções que o núcleo tem, por enquanto eu quero que você memorize duas. Primeira função importante você lembrar. Lá no núcleo nós carregamos o DNA e no DNA nós encontramos os nossos genes. Por causa disso, o núcleo é a organela envolvida na hereditariedade. Hereditariedade é a transmissão de características biológicas de uma geração para outra geração. É por causa da hereditariedade que todo filho de peixe é peixinho, todo filho de cachorro é cachorrinho, todo filho de gato é gatinho. É por causa dessa hereditariedade que o filho é parecido com o papai, com a mamãe, com o vizinho, com o carteiro, com o padeiro e com outros mais. Os genes que são encontrados no DNA também vão determinar todas as características de uma célula, vão determinar todas as funções de uma célula. Aí você lembrar da segunda função importante do núcleo, é o que a gente vai chamar agora de comando celular. Todas as características de uma célula são determinadas pelo DNA, portanto são determinadas pelo núcleo. Todas as funções de uma célula são determinadas pelo núcleo, são determinadas pelo DNA. É esse DNA que decide se a célula vai se transformar em músculo. É esse DNA que define se a célula vai se transformar em neurônio. É esse DNA que define se a célula vai se reproduzir e quando ela vai se reproduzir. O DNA, então, realiza o comando celular. Duas funções importantes do núcleo, então, são comando celular e hereditariedade. Pega papel, lápis e caneta, porque você vai anotar muito. E você vai aprender muito nessa aula a respeito de núcleo. Quando a gente fala a respeito de núcleo, nós estamos falando de uma organela que é exclusiva da célula eucarionte. Inclusive, o núcleo ele vai ser usado como critério para a gente separar os seres vivos em dois grandes grupos. Aqueles organismos que têm núcleo, que a gente vai chamar de organismos eucariontes, e aqueles organismos que não têm núcleo, que a gente vai chamar de procariontes. Quando a gente fala de procarionte, logo na sua cabeça vai vir uma bactéria. As bactérias vão ter o seu material genético disperso no citoplasma, numa região que nós chamamos de nucleóide. Já no organismo eucarionte, o material genético está guardado dentro dessa organela que nós chamamos de núcleo. Lembramos que eucariontes vão ser os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. Considerando a presença ou ausência do núcleo, nós podemos classificar uma célula eucarionte de diversas formas diferentes. Por exemplo, se uma célula não apresenta núcleo, essa célula é classificada como célula anucleada. É o caso, por exemplo, dos glóbulos vermelhos de mamíferos. É o caso também das células do floema, de gimnospermas e angiospermas. Quando a gente fala de uma hemácia de mamífero, o termo mais correto seria a gente dizer que ela é uma célula enucleada. Isso porque quando a hemácia está sendo formada, ela é uma célula eucarionte normal. Ela vai apresentar todas as organelas que uma célula eucarionte apresenta. Ela tem mitocôndria, ela tem núcleo, ela tem retículo endoplasmático. Mas quando as nossas hemácias estão maduras, as hemácias de mamíferos, quando estão maduras, elas vão eliminando todas as suas organelas, inclusive o núcleo. Existem células eucariontes que vão apresentar apenas um núcleo. Se a célula tem apenas um núcleo, ela vai ser classificada como célula mononucleada. A maioria das células do nosso corpo são células mononucleadas. Existem células eucariontes que vão apresentar dois núcleos. Nesse caso, ela vai ser chamada de célula binucleada. É o caso, por exemplo, das células do nosso fígado. O hepatócito, a célula que constrói o nosso fígado, é uma célula binucleada. Existem células eucariontes que vão apresentar vários núcleos. E aí a gente vai dizer que é uma célula multinucleada. Quando a gente fala de célula multinucleada, é importante você saber que existem dois tipos diferentes de células que vão receber essa classificação. Aqui, por exemplo, a gente vai ter o primeiro tipo,
Você tem aqui uma porção de células mononucleadas que se fundem, produzindo uma célula maior multinucleada. Esse tipo de célula nós chamamos de sincício. É o caso, por exemplo, do nosso tecido muscular estriado esquelético. Os nossos músculos são células multinucleadas por um processo sincicial. Durante o desenvolvimento embrionário, células que nós chamamos de mioblastos vão se juntando, vão se fundindo, até gerar nossa célula muscular estriada esquelética. As células da placenta, que vão aparecer nos mamíferos, também são células sinciciais, multinucleadas por um processo de fusão. Um outro tipo de célula multinucleada bem diferente é o que nós chamamos de plasmódio. No plasmódio você vai ter uma célula mononucleada que começa a multiplicar os seus núcleos, dando origem a uma célula multinucleada. Você vai lembrar aqui do protozoário causador da malária, o Plasmodium. O Plasmodium recebe esse nome justamente por ter, durante o seu desenvolvimento, um estágio multinucleado desse tipo que a gente acabou de comentar. Quando você olhar para um esquema de um núcleo, é importante que você consiga localizar nesse esquema pelo menos 5 regiões diferentes. A primeira região do núcleo é o que nós chamamos de carioteca. Dependendo de onde você vai fazer prova, a carioteca ela pode receber outros nomes. Ela pode ser chamada de carioteca, envelope nuclear, envoltório nuclear. Antigamente a gente usava o termo também membrana nuclear, termo que está caindo em desuso, já que a carioteca é muito mais do que apenas uma membrana. Mas para que serve a carioteca? A carioteca ou membrana nuclear, ela vai servir como limite físico, primeiro separando o núcleo do citoplasma. A gente vai dizer então que o primeiro papel importante da carioteca é fazer a individualização nuclear. É ela que separa o núcleo para um lado, o citoplasma para o outro lado. A região externa da carioteca vai dar origem a uma organela chamada retículo endoplasmático. A segunda função da carioteca, então, é originar o retículo endoplasmático. Quando a gente observa a carioteca, a gente vai perceber que essa carioteca vai apresentar uma porção de furos. Nós vamos dizer, então, que a carioteca ela é porosa. E esses poros vão ser a segunda região importante do núcleo que você precisa conhecer. Esses poros nucleares eles são mais do que simples furos. Eles são mais parecidos com portões. Esses poros eles podem se fechar ou eles podem se abrir. Quando eles se abrem, eles permitem a passagem de substâncias do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma. De maneira resumida, então, você vai dizer que os poros nucleares eles vão regular o trânsito, eles vão regular a passagem de substâncias do citoplasma para o núcleo, do núcleo para o citoplasma. Para uma substância passar através desse portão que nós estamos chamando de poro nuclear, ela vai precisar de uma espécie de chave. Essa chave nós chamamos de peptídeo sinal. Esse peptídeo sinal ele é formado por uma sequência de aminoácidos que, quando tocam no poro nuclear, vão produzir a sua abertura, permitindo a passagem da substância, seja para dentro, seja para fora do núcleo. A terceira região importante da gente verificar no núcleo é um líquido que preenche todo o seu interior. Esse líquido pode ser chamado de suco nuclear, cariolinfa ou carioplasma. Como você deve deduzir pela palavra carioplasma, ele tem uma composição química semelhante à composição do citoplasma, só que ele vai ter também uma porção de substâncias exclusivas. Aqui a gente vai encontrar, por exemplo, aquelas enzimas que vão regular o funcionamento do núcleo. Nós vamos encontrar nucleotídeos, que a gente usa para produzir DNA e para produzir RNA, e a gente encontra as polimerases, aquelas enzimas que vão cuidar da produção de DNA e da produção de RNA. Mergulhados nesse suco nuclear, nós vamos encontrar estruturas esponjosas que nós chamamos de nucléolos, a quarta região importante de você conhecer no núcleo. É nesse nucléolo que a gente vai montar as peças do ribossomo, as partes do ribossomo. Portanto, o nucléolo está muito relacionado à produção de proteína. Inclusive, a gente vai dizer que esse nucléolo é um indicador da atividade sintética da célula. Ele é um indicador da quantidade de proteínas que uma célula produz. Se uma célula tem muitos nucléolos, os nucléolos são grandes, são muito numerosos, isso quer dizer que essa célula produz muita proteína. Por outro lado, se uma célula tem nucléolos muito pequenos, nucléolos escassos, isso quer dizer que ela produz pouca proteína. Se uma célula não tem nucléolo, isso quer dizer que essa célula não produz proteína. Por exemplo, quando a gente analisa o espermatozoide, o gameta masculino, a gente vai perceber que no núcleo do espermatozoide não tem nucléolo. Isso quer dizer que o espermatozoide não produz proteína. Por outro lado, quando a gente analisa o óvulo, o gameta feminino, nós vamos perceber que ele tem nucléolos grandes e muito numerosos. Isso quer dizer, então, que o nucléolo ele produz muita proteína. A quinta estrutura importante da gente encontrar no núcleo é a cromatina. Essa cromatina é o nosso material genético.
É essa cromatina que durante a divisão celular vai dar origem aos cromossomos. Mas os detalhes desse processo a gente vai ver na nossa próxima aula. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa aí o seu like, coloca aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre o assunto que a gente vai discutir e eu vou deixar disponível para você também uma lista de exercícios. Se você quiser manter contato comigo, você pode me encontrar nas redes sociais. Você vai me encontrar no Instagram, no Twitter, no Facebook e em outras mídias que vão aparecer por aí. Na nossa próxima aula, que já está disponível para você, você vai aprender a respeito da cromatina, a respeito dos cromossomos, a respeito da cromatina sexual e você vai começar a entender as primeiras coisas importantes para a genética e para a divisão celular. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se teve alguma coisa que você acha que eu deveria ter comentado e não comentei, coloque aí nos comentários. E, por enquanto, é só isso. Até a próxima aula. Tchau!